Oiê, Oi, não tô te vendo ainda, mas tô te ouvindo já. que bom. Ouvir é importante. Ah, Peraí, mas eu vamos quero te ver. ver, Será quero que é a te ver internet? também. Acho que não. Não, acho que às vezes demora um pouquinho mesmo. Aqui aparece conectando pra mim. Rebeca? Puxar a Rebeca aqui de novo, que eu acho que ela caiu. Olá, pessoal, boa noite. Estamos esperando aqui. Oi, Rebeca, eu te chamei de novo. Eu te chamei de novo. Vê se aparece aí pra você. Esse iniciozinho sempre tem uma emoção, né? Tá conseguindo ver alguma coisa, Rebeca? Ai, e não está conseguindo participar. Eita, peraí, deixa eu botar aqui de novo. Rebeca, adicionar. Opa, Agora agora foi. sim. Ah, agora foi. Eu já vou de antemão pedir desculpas, porque eu tenho uma convidada para a live que está extremamente carente hoje. Eu não Ah, consigo. deixa ela aí, deixa ela aí. A engraçadinha tá, tipo, super participante hoje do meu trabalho, virou minha assistente. É igual a Então, Pituca. A Pituca, minha cachorrinha, ela tá sempre aqui do meu lado. Tô gravando aula aqui, ela tá aqui. O ruim é quando ela começa a latir. Aí tem que o ruim parar. é quando ela se esfregar no celular, gente. Eu não sei o que que acontece com essa gata. Ela tem um negócio de querer se esfregar, enfim, É. no celular e aí fica aqui em cima. Tá bom, mamãe já entendeu, vai te dar carinho depois. Pronto. Pô, mas ó, Mas, oi, Kazuki, tudo bem? Boa noite. se eu soubesse que você ia vir tão bonita assim, eu tinha pelo menos Ah, penteado o cabelo. Pô. Não penteei o olha cabelo. só, eu estou desde o dia 17 de março sem usar maquiagem. Não, mentira. Já usei depois disso. Mas eu estou desde o dia 17 de março sem sair de casa arrumada. Então hoje, já que eu ia encontrar você, eu botei o figurino completo. Que isso, eu não mereço tanto. Muito bom. Então, olha só. Ah, o pessoal está entrando aí em ponto, hein? Já são 7h01, né? Uhum. Sim. Vamos começar devagarzinho, né? Porque o pessoal vai chegando aos poucos. Aí eu já começo normalmente me apresentando. Ninguém quer saber de mim mesmo, né? Então eu me apresento nesse início. E aí, depois, quando você se apresentar, já tem mais gente ao vivo. Tem um pessoal aqui já conhecido, ó. Tem a Bia tá aqui. A Bia trabalha com você ainda, né? Trabalha lá no NGD, no Núcleo de Gestão Docente. Então, tem já um pessoal aqui conhecido. Depois a gente vê aqui. Bom, então, deixa eu fazer rapidamente aqui uma breve introdução. Meu nome é Ricardo Razucchi, né? Eu trabalho na FGV como professor e uma das minhas funções já foi, né? Ou talvez ainda seja, agora mais do que nunca, né? Agora voltou a ser atuar à distância, né? Mas eu comecei mesmo, efetivamente, na FGV como tutor, né? Você lembra, né? Que Há muitos eu anos. acho que foi em 2011, se não me engano, 2010. Eu ainda trabalhava na Petrobras e eu lembro que eu trabalhava no centro de pesquisas, né, da Petrobras e eu queria começar a dar aula. Então eu comecei a me aproximar. O primeiro, acho que naquela época era muito isso. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas o primeiro passo era tentar uma aproximação
como professor à distância, né, de curso à distância. Então eu lembro que eu fiz o curso na época da FGV, que era aquele curso que preparava, né, os professores para serem tutores. Era um curso gratuito, de muita qualidade, e que me preparou mesmo, de fato, para atuar. E aí eu lembro que eu consegui uma oportunidade tanto na FGV quanto na época teve uma experiência também lá no COPEAD, só que era um curso in company do Banco do Brasil, à distância. Mas lá não vingou muito, assim, acho que eles meio que deixaram de lado por um tempo o EAD, e eu meio que fui dando certo ali, né? Pelo menos na minha autoavaliação, eu fui meio que dando certo no ensino à distância lá da FGV, que era coordenado e é ainda, né? Por você. Então, tanto deu que você virou professor da casa, né, Rasul, durante muito tempo. Sim. E aí, eu acho que foi uns 2 anos depois, teve uma oportunidade de eu virar professor lá na EBAP, né, na escola, onde você fez o mestrado, né, na escola de administração. E com certeza o fato de eu já estar há 2 anos, de alguma maneira, me relacionando com a empresa, né, prestando serviço, né, com o tutor, isso me ajudou. Então, eu ainda continuo, né, na EBAC, dando aula na graduação. Nos MBAs também eu venho dando aula há mais tempo, inclusive. Acho que antes mesmo do EAD eu já dava aula nos MBAs. Mas o ponto é que de 3 meses para cá deixou de ser uma opção, né? Passou a ser uma obrigação, né? Você trabalhar à distância, seja dando aula, seja o que for. E aí eu pensei, Quem né? diria, não é mesmo? Quem diria. E assim, e aí nessas horas, né? Quem tinha tido já uma experiência, estou falando muito agora, mas depois quem vai falar é a Rebeca, tá? Quem já tinha essa experiência de EAD, eu acho que saiu um pouquinho na frente, né? Porque para se adaptar não foi aquele choque, né? Já tinha alguma experiência, aquele trejeito que quando você nunca... Quem nunca tinha tido até então uma experiência em EAD, acho que sofreu um pouquinho no início. Então, eu tive essa ideia de te chamar aí para a gente bater um papo. Eu venho chamando algumas pessoas para conversar. Eu comecei a fazer isso como uma terapia mesmo, né? Para mim, não para os outros, para mim. E tem gente que está gostando, então eu continuo. E aí eu falei, bom, vou tratar de EAD, pensei em você. E aí agora a palavra está com você, né? Obrigado por estar aqui. E eu acho que esse tema, riscos e oportunidades, é um tema muito importante para a gente tratar agora. Então, eu gostaria que a gente mantivesse o nosso hábito de conversar. Então, por favor, você está à vontade de participar a qualquer momento do que eu estiver falando. Eu não estou aqui para falar bastante tenso, né? A gente está vivendo uma situação de muito medo mesmo. Acho que medo é a palavra mais certa, porque a gente não tem muito controle do que vai acontecer, né? A gente está vivendo um momento sem precedente nenhum. E numa situação como a gente está, falar qualquer coisa a respeito do que vai ser o mundo pós-pandemia, sendo que a pandemia ainda nem passou pelo pior momento dela, no nosso caso, é muito precipitado. Então, qualquer coisa que eu fale aqui, na verdade, é muito mais uma elucubração pessoal, né? Uma forma de eu tratar minha ansiedade. E concordo com você, é uma conversa muito mais para a gente entender quais são as possibilidades nesse momento que a gente está vivendo. Como o Razuki falou, eu trabalho na FGV há muitos anos, eu trabalho na FGV desde 2006. O povo brinca que eu comecei lá com Getúlio. Mas a minha atividade na FGV sempre perpassou pela EAD, ou seja, eu entrei lá para trabalhar com EAD. Comecei muito naquela operação básica de 15 anos atrás, que era aquilo de fazer material, produzir material para EAD. E eu fui descambando para um outro lugar, que é um lugar de gestão.
acabei parando lá no mestrado da própria EBAP, como o Razuki falou. E esse é o meu lugar hoje, assim. Eu sou uma pessoa que se sente muito confortável mesmo, com a gestão do produto de EAD. Eu tenho um círculo de amizades muito grande e nesse momento de pandemia eu acho que é o que tem me confortado muito também, porque a gente vem trocando muito, os meus amigos que trabalham em outras instituições e que são de instituições muito concorrentes até, inclusive, Sim. mas que hoje são as pessoas que, de certa forma, dão aquela segurança do tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Tá todo mundo com a mesma visão. Então, acho que acaba sendo um momento bastante oportuno também para a gente de ir na linha do que é o mercado de trabalho futuro, que é aquele momento da gente colaborar o tempo todo, colaborar o máximo que a gente puder, porque ninguém mais inventa a roda, gente. Isso essa que é a grande verdade. Ninguém mais está aqui para inventar alguma coisa, porque tudo que a gente tem disponível na nossa mão, tudo que a gente tem hoje, principalmente do mercado de educação à distância, já foi feito. Então, o que a gente precisa ter como um pensamento norteador a gente precisa se preocupar muito com a qualidade da entrega, muito com a forma como a gente viabiliza isso e principalmente, né, eu acho que é o momento em que a gente tem que tratar com muito cuidado o acesso, porque a educação à distância ela nasceu para dar acesso à educação e a todas as pessoas que, de certa forma, não conseguem pelas vias mais antigas, pelas formas mais padronizadas de educação. Então, a gente tem o ensino presencial nesse momento impedido, e aí o que a gente faz para viabilizar o acesso nesse momento, né? A gente sabe muito bem que as pessoas não têm a possibilidade de acessar de forma igual. Eu vi eu vi ontem, aqui no Instagram mesmo, um print de uma mensagem que um aluno mandava para o seu professor dizendo: professor, não consegui participar da sua aula porque eu estou entregando aqui comida do iFood, então se eu habilitar o microfone vai ficar um barulhão. Isso faz... Não é nem uma questão tecnológica, né? É uma questão socioeconômica, né? De sobrevivência. Exatamente. Esse print me deu uma dor, acho que para todo mundo que está aqui assistindo, que acaba, de certa forma, se interessando pela temática ou porque trabalha com a temática, isso dá uma dor tão grande porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso. Isso porque eu estou falando aqui de um lugar extremamente confortável no sudeste do Brasil, que tem uma internet maravilhosa, que tem, né, qualquer celular você consegue ter uma banda maneira de internet. Se a gente for para um lugar um pouco mais afastado no Rio de Janeiro, não precisa nem sair do Rio de Janeiro, se a gente for para um lugar um pouco mais afastado no Rio, a gente já não tem o mesmo tipo de acesso à internet. Quantas pessoas não têm a possibilidade de ter um smartphone maneiro ou um computador maneiro para poder participar de uma aula? Sim, sim. Isso está sendo muito por conta do ensino médio, por conta do Enem, enfim, tudo isso é meio que chover no molhado de toda uma discussão que, na verdade, a pandemia só veio para expor um castelo de cartas que a gente já tinha no sistema educacional brasileiro, mundial como um todo, né? E também, Rebeca, eu acho legal talvez você falar um pouquinho, né? Que até a Raquel, né, minha esposa, estava comentando isso comigo, né? Falou, vê se você leva esse ponto para discussão. Ela fez pedagogia, né, mestrado em educação. Sim, colega. Embora eu não seja pedagoga, é importante deixar claro. Eu sou pedagoga porque eu trabalho só com pedagogo, mas eu não sou pedagoga. Tá certo, mas é na alma, né? Então, ela falou assim, olha, uma coisa é você ter um curso em EAD que foi planejado, né?
foi arquitetado, foi trabalhado para ser em EAD. Outra coisa é você pegar um curso presencial e em 1, 2 semanas transformar ele à distância para viabilizar ele, né? São coisas diferentes, né? Não é que, digamos, vai ser completamente um desastre, né, esse curso adaptado, né? Mas quem trabalha com EAD, como você, sabe que existe toda uma preparação, toda uma linguagem, né, uma aproximação do tutor, do professor, da coordenação com os alunos para que aquele curso à distância funcione. Então, você pegar um curso, não vou nem falar de MBA e tal, porque aí o pessoal já, macaco velho, se vira, né? Mas pegar um curso de nível fundamental, até nível médio mesmo, transformar em EAD da noite para o dia, não deve ser nada fácil, né? Não, porque assim, existe todo um trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos para provar que EAD não é só você pegar um PDF, colocar num lugar, sei lá, um drive, alguma coisa, e dar acesso ao aluno que vai ver aquele PDF, vai de repente responder uma pergunta e isso não é EAD, né? Assim, isso é EAD, né? A gente pode dizer que não é, mas não é exatamente o melhor modelo de EAD. Então, realmente, para muitas instituições, a gente sabe que nem todo mundo, no momento em que se virou a chave e se falou, né, acabaram as aulas presenciais, algumas realmente não tinham o mesmo patamar de aprendizagem que a gente, por exemplo, tinha de saber, enfim, métodos e plataformas e ferramentas e etc., para apoiar isso tudo. Né? A gente vê as escolas, por exemplo, não estou falando, né, do nível nem superior, estou falando do nível fundamental. Escolas que não tinham nenhuma estrutura, nenhuma possibilidade de entregar aula para criança de 4 anos de idade à distância. Sim. Né? Então, assim, as pessoas tiveram que, de certa forma, rapidamente se organizar. Isso mostra uma capacidade incrível, inclusive, do brasileiro, que é natural. A criatividade foi realmente definidora nesse momento. E você vê, assim, algumas, não todas, obviamente, a gente sabe que nem todas estão conseguindo entregar, nem todas estão conseguindo funcionar, muitas, inclusive, já faliram, já não têm a condição de se manter nem como empresa, quiçá como instituição de ensino. Mas a gente sabe que muitas se viram de uma hora para outra numa necessidade de ajustar os seus métodos e criar do zero uma estrutura para atender a EAD. Sim. E aí a gente vê isso, né? A gente vê, eu pelo menos, todas as minhas colegas que são mães, eu vejo a diferença que existe na entrega. Algumas creches estão com crianças de 4 anos assistindo lives da professora e fazendo trabalhinhos e tal. Já tem outras com crianças mais velhas, com crianças com idade já de final de fundamental, que não estão tendo exatamente uma estrutura bacana, uma preparação tão boa. Então, realmente, a gente sabe que existe um desnível muito grande. E você acha que... para atender a isso. E você acha que... Eu estava... eu vi, né, algumas instituições evoluírem mais em 3 meses do que nos últimos, sei lá, 30 anos, né? Ou 3 anos, pelo menos, em AD, porque justamente quando a gente se vê forçado a só tem aquele caminho, a gente coloca todas as fichas ali e tem que se virar, né, para desenvolver. Então, eu já até falei isso em outras lives que eu fiz, não vou cometer a gafe, né, de dizer que, legal, a pandemia, né, veio e ajudou. Não, uma bosta, né? Todo mundo aí no sofrimento, né? Psíquico ou físico mesmo, gente morrendo. Mas, assim, se a gente isolar isso e pensar nas organizações, tá? O que evoluiu, né? E aí eu estou tentando trazer um pouquinho para o tema, né? Quais são as oportunidades, né, que a gente pode perceber ou enxergar nesse momento para o EAD? Ou seja,
É uma oportunidade para, de uma vez por todas, desmistificar ou tirar aquele preconceito, né, de que o EAD, por definição, é pior do que o presencial, que é um preconceito, né? Não tem como... Como é que você avalia se é melhor ou pior, né? Em tese, você teria que avaliar medindo, né, os resultados. E aí vai começar a entrar numa série de questões, tá? Como é que eu meço esse resultado? É por quem passou no vestibular? É por quem se posicionou melhor no mercado? É por quem se tornou uma pessoa mais humana? Né? Tem várias formas de você medir se um curso é melhor ou uma modalidade, né, é melhor, ou simplesmente é só diferente, né? Não é necessariamente melhor nem pior. Então, você acha que nesse momento assim, é uma oportunidade de mostrar algumas coisas definitivamente para que o EAD se torne uma modalidade, vamos dizer assim, de uma maneira bem clara, respeitada por todos? Eu entendo que, nesse momento, o que a gente tem na mão é precioso e, ao mesmo tempo, muito arriscado, né? Porque, da mesma forma, como a gente vem falando, que nem todo mundo teve a possibilidade de produzir de uma hora para outra a viabilização à distância de um curso presencial, a gente tem um momento que é bom, que é apresentar a 100% ou a quase isso das pessoas o que é o EAD e que ele funciona, né? E que ele realmente é uma forma de viabilizar a educação para quem não tem a possibilidade de estar presencialmente ou no mesmo tempo e espaço do professor. Mas é muito arriscado ao mesmo tempo, porque como nem todo mundo tem o background, tem uma experiência de EAD pregressa, tem um momento de pensar, teve, né, a oportunidade de pensar, refletir, planejar como isso ia acontecer, é também muito arriscado por isso, porque as pessoas podem, inclusive, perceber problemas desse planejamento e dessa entrega e continuar crendo que o EAD não é a forma correta de se viabilizar a educação. Então, para resumir essa minha fala, assim, o que eu entendo a gente tem um momento muito valioso que quem tem, né, a experiência com a educação à distância, quem vem há muitos anos trabalhando com isso e buscando formas de mostrar que a EAD é, assim como a educação presencial, uma forma de viabilizar o acesso à educação para muitas pessoas, é um momento realmente muito valioso. A gente consegue mostrar que funciona, que a gente consegue desenvolver competências, que a gente consegue fazer network da mesma forma, que a gente consegue entregar um desenvolvimento e um processo de aprendizagem Sim. tão bom quanto o processo do presencial. Ele só é diferente, né? Exige elementos e exige personalidade, exige organização, exige coisas e competências da pessoa que vai fazer um curso à distância que realmente torna ele diferente, torna ele como uma opção. Não é de fato, eu entendo que não é de fato para todos. Assim, existem pessoas que são afeitas a contato, a estar presente e conversar ao mesmo tempo com outra pessoa e nesse momento de quarentena essas pessoas estão sofrendo porque não tem essa possibilidade. Para essas pessoas, de fato, o EAD talvez não seja a melhor opção. Ele é hoje a única opção. Então as pessoas estão se forçando e se esforçando para se adaptar a isso. Mas é um momento de propagar isso e mostrar. Eu tenho N situações que eu posso citar de alunos, ex-alunos dos cursos que eu gerencio, que falam, nossa, a minha esposa, o meu marido, o meu colega se inscreveu ao mesmo tempo num curso presencial e eu me inscrevi no curso à distância. E a gente comparando, a gente tem coisas bastante diferentes, mas eu me sinto como se eu tivesse aprendido mais, como se eu tivesse me esforçado mais, porque as pessoas são retiradas da sua zona de conforto, né? Muitas vezes no presencial, você entra numa sala de aula, você senta numa cadeira e se você não é instigado, se você não é estimulado, se não for uma aula boa, se não for um professor bom, você passa por aquilo rapidamente, às vezes nem se liga, o curso já acabou.
Então é importante isso, né? É importante a gente saber que existem cursos presenciais que são bons, existem cursos presenciais que são ruins. Sim. Da mesma forma que vão existir cursos à distância que são excelentes, como existem cursos à distância que também não vão ser tão bons assim. Agora, o problema não está no método, o problema está na entrega, na forma como a gente viabiliza isso. Você acha que esse período aí que a gente passou, né, e continua passando, ele trouxe como uma grande vantagem apresentar ferramentas, né, que já, na verdade já estavam prontas, né, como o Zoom e outras aí mais, né? Por acaso o Zoom é adotado no FGV, mas poderiam ser outras, né? O Teams, enfim. Essas ferramentas todas já estavam prontas, elas foram, claro, aperfeiçoadas, né, em termos de segurança, principalmente, mas elas já existiam, não foram construídas da noite para o dia. Agora, eu não vi assim, os cursos de EAD utilizando tanto essas ferramentas. Não sei se eu estou enganado, mas eu não via muito um uso tão intenso como hoje é feito, porque elas se mostraram, primeiro, muito robustas, né? São ferramentas que funcionam, né? Não fica caindo. Normalmente, quando dá problema, é a internet do sujeito, né? Não é a ferramenta em si. E eu, por exemplo, eu dei um curso de MBA há pouco tempo, né? Acho que foi em maio, na FGV, e era a primeira disciplina do curso, era um curso que ia ser presencial, ele foi adaptado para a distância às pressas, né? Vamos dizer assim. E tinham 40 alunos, né, dentro do Zoom, eu já vinha trabalhando na graduação, então estava mais seguro, né? Mas sabe como é que é MBA, né? É diferente de graduação, um ritmo mais acelerado, né? O pessoal mais experiente dentro de mercado. Eu falei, cara, eu vou ter que usar toda a minha experiência aqui para segurar essa turma. Só que assim, eu fiquei tão à vontade com a ferramenta, porque assim, eu achei fantástico a forma de se comunicar pela ferramenta, porque você consegue ver as pessoas, né? As pessoas interagem, é aquilo que você estava falando. Dá para fazer até cafezinho ali, né? Pela ferramenta. Então chegou num momento que eu falei, olha só, pessoal, a gente vai parar agora, né? Cada um vai tomar a sua água, aí vai fazer o que quiser. Mas também, se vocês quiserem ficar entre si aí conversando, olha só, eu vou bloquear minha imagem, meu áudio, e vou sair daqui. Se quiserem até falar mal de mim aí, podem falar. Porque eles têm que ter esse momento, né? De entre eles, conversarem. Às vezes, no final da aula, eu fazia as considerações finais e falava, olha, vou sair, mas eu não vou derrubar aqui o link. Fiquem vocês aí, né? Conversem entre vocês, porque senão, aí sim, vai perder muito da experiência do presencial, né? É claro que a gente não vai sentir o cheiro da pessoa, né? Não tem como. Vai ter que inventar outra tecnologia. Mas, pelo menos, esse tipo de conversa, né? Dá para manter. Eu acho que é isso que eu estava falando. Na verdade, assim, o comportamento. E aí, acho que você até está mais preparado para falar disso do que eu, porque você é filósofo, né? Estuda filosofia profundamente, então você tem isso mais como histórico para poder falar. Mas, assim, o fato é que a gente não vai ter o mesmo comportamento humano antes da pandemia e pós-pandemia. Isso para mim tá claro. A gente não... Isso que todo mundo fala, né? Do novo normal, novo status quo, enfim. Não é mais a mesma coisa, né? Não é mais a mesma coisa, não só para educação, como também não é mais a mesma coisa para tudo. Não é mais a mesma coisa para diversão, não é mais a mesma coisa para contato, para sociabilização, para compra. Enfim, tudo é muito diferente do que era há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Algumas áreas acabaram saindo na frente e se beneficiando, e aí, por favor, a palavra benefício nesse momento é horrível, mas é isso, né? Áreas como a logística, áreas como o mercado, né? Toda a parte de comercial que a gente tem, marketing, enfim, tudo acabou se beneficiando muito desse momento, porque a gente... E-commerce, de modo geral, os próprios artistas tiveram também que, de uma hora para outra, entender como continuar na mídia, enfim. A gente não vai ter a mesma coisa, né? A gente está vivendo realmente um momento que antes o mundo já viveu,
mas não na mesma situação que a gente está vivendo agora. Então, já passaram pela mesma situação, né? Gripe espanhola, peste negra, etc., mas com situações completamente distintas, numa dimensão completamente diferente. Então, a gente está vivendo realmente um momento que a gente não sabe como é que vai ser o pós, né? Eu tento não pensar, porque como uma pessoa ansiosa e que realmente já tratou a ansiedade, eu prefiro deixar isso quieto, prefiro deixar os resultados resultarem e esperar o que vai ser mesmo, né? Assim, a hora que a pandemia acabar, a gente pensa de fato o que vai ser. Mas o fato é que não é mais a mesma coisa. Então, as pessoas, o comportamento das pessoas vai ser realmente muito distinto. E na educação isso se reflete, assim, pessoas, eu imagino, que tiveram contato com a entrega de cursos à distância, talvez se identifiquem com o modelo. Talvez antes elas não imaginaram que poderiam fazer um curso à distância e vão querer. Outras que não vão querer nem pensar, imaginar um curso à distância porque estão ansiosas para viver o momento presencial, para ir para uma sala de aula, pegar no professor, enfim, sair para tomar chopp depois. Então, acho que vão ser situações realmente muito inesperadas, né? A gente não sabe exatamente. E o que é mais preocupante agora é que enquanto não for seguro mesmo para voltar, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver segurança, enquanto não tiver um protocolo que realmente nos tranquilize, é muito temeroso voltar para uma sala de aula presencial, porque a gente não sabe o quanto isso pode ser significativo para a gente voltar para um pico enfim, de doença e de pessoas infectadas. Então, realmente é um momento que a gente não tem noção e não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, é um momento de fazer tudo com muita delicadeza, com muita calma, com muita tranquilidade e com muito planejamento. Porque sem planejamento a gente realmente não consegue fincar o pé no chão e entender o que a gente está fazendo. Sim, sem dúvida. Essa questão que você falou, né, da pandemia, que a última pandemia já faz tempo, né? Isso é interessante porque eu acabei de montar um curso, né, e entregar um curso. Isso que eu falei, estava falando no iniciozinho, né, que não sei se é gato ou gata que você tem aí, né? É gata ou é gato? É gato. É macho? Gata, né? Tava falando que ela aí é sua parceira e a Pituca, minha cachorrinha, é minha parceira aqui de curso. Eu estava terminando de gravar um curso de finanças comportamentais e analisando os vieses, né, lá do desenvolvidos, identificados pelo Kahneman, da psicologia cognitiva, e um dos vieses era justamente da disponibilidade, ou seja, aquela informação que está mais facilmente acessível a gente, né, a nossa cognição. E essa informação mais facilmente acessível não quer dizer que é a mais relevante para tomar decisão. Às vezes, não é porque é mais fácil de acessar certa informação que ela é a mais relevante para ser considerada tomar decisão. Ou seja, não é porque eu não consigo acessar uma informação sobre pandemia, né, que aconteceu há décadas atrás, que essa informação não é talvez a mais relevante para eu pensar hoje, né? Ainda que tenha um deslocamento aí de tempo, eu pensar, bom, como é que eles agiram lá, né, naquela época? Vamos tentar aprender, pelo menos, né, o que eles fizeram de certo e o que eles fizeram de errado, para a gente, pelo menos, não errar duas vezes, né, algumas coisas. E aquilo que for realmente novidade, como, por exemplo, cursos à distância, que na época, se tivesse, devia ser por correio, né, e que a gente sabe que também existia, não era tão assim desafiador como hoje pensar nesses cursos. Então, eu acho que, em última instância, a gente está sempre voltando, por isso que eu gosto de filosofia, né, e psicologia e essas áreas mais das ciências humanas, porque, em última instância, a gente está sempre voltando para o ser humano, né? O que o ser humano tem como é que ele pensa, como é que ele decide. E você acha que nos cursos EAD a gente consegue, tentando fazer uma ponte aqui dessa minha reflexão com uma pergunta, você acha que nos cursos EAD a gente consegue com mais facilidade trabalhar esses cursos, digamos, de ciências humanas, sociais, do que outros cursos que ainda hoje são meio que impensáveis, como um curso de medicina, mesmo que hoje o teleatendimento, né, em medicina já seja uma realidade?
Eu não sei, tem alguns dias que eu vi uma cena numa série, eu não lembro exatamente qual é a série, acho que era Chicago Med, não sei, mas que o cara tava operando por aquele robozinho, né? Ele vendo a cirurgia, acho que era. E aí ele operando por aquilo. E aí você falou do teleatendimento e também tem a coisa do quanto a medicina tem avançado. A gente sabe de situações que realmente tem de médicos num país e o paciente no outro, e ele conseguindo isso. Assim. É óbvio que eu não vou falar que o EAD substitui o fato da pessoa ir no laboratório, pegar, botar a mão na massa, e as pessoas não vão ter, com certeza, as pessoas não vão ter a estrutura disso em casa para poder fazer igual que fariam num ambiente. Por isso que muito se fala de que o futuro da educação não é nem EAD nem presencial, é um misto de tudo isso, assim, é um misto de todas essas metodologias que a gente entende que são possíveis numa disciplina um pouco mais de discussão. É o híbrido. Você usa uma metodologia. É o híbrido, é o blended, é o nome que se der, mas assim, o fato da gente utilizar o melhor de cada, né, metodologia, de cada experiência, para aquela disciplina que ela deve ser aplicada, é o futuro de fato. No caso da medicina, por exemplo, você tem disciplinas que são de ética profissional, de diagnóstico, de coisas que você poderia utilizar, disciplinas completamente à distância, outras que você poderia utilizar simulação, né, a realidade aumentada e etc., para simular e preparar aquele profissional para alguma técnica, para alguma coisa que ele talvez depois vá aplicar num ser humano real, e aí você tem aí o total híbrido, e outras que você vai fazer totalmente presencial, porque você tem que fazer um negócio lá que é presencial e que no futuro ele vai trabalhar com aquilo presencialmente, então não faz sentido ele aprender de outra forma. Sim. Então acho que é uma mescla, é a sabedoria de entender a aplicação no mercado de trabalho, na hora, de fato, do uso daquela profissão, para antes você poder planejar um curso que atenda perfeitamente essa entrega. Tem muita gente brincando, né? Tem os memes perversos também, né, no Instagram, né? Não tem só os bonitinhos e os que fazem a gente refletir. Tem aqueles que falam, imagino daqui a 20 anos o prédio caindo porque o cara realmente se formou em 2020 na engenharia civil, por EAD. Assim, é cruel. Não é exatamente bonitinho e engraçado. Como é que está essa entrega? O que está sendo feito nesses cursos? Eu não faço ideia, eu não tenho entrada nesse tipo de curso para saber como está sendo. Mas a verdade é que tem cursos que são realmente, algumas disciplinas precisam ser de fato mão na massa, né, como a gente fala. Eu brinco muito que eu quero fazer gastronomia. Isso é um sonho, eu preciso fazer isso em algum momento, não é agora, mas em algum momento eu vou fazer. Mas existe gastronomia à distância. Tudo bem, você vai fazer um negócio na sua casa, como é que você sabe que está com o gosto que tinha que estar? Assim, se você não está com o professor ali. Assim, não dá para saber, mas existem cursos de gastronomia à distância maravilhosos que entregam muita coisa, até durante a pandemia é o que a gente está mais fazendo, é aprender a fazer receita mais. Tem uma saída para isso, né? Você traz convidados para o dia que você vai fazer a aula, você prepara lá o seu prato, entrega. Pode não ser o gosto do professor, pode não ser o gosto do que ele chegou, mas se ficou bom, tá ótimo. Mas assim, brincando, obviamente, né? Brincando, obviamente, mas assim, é um ponto, né? É aquilo que você falou. Qual é o espaço que a gente tem, né, para esse tipo de curso? O espaço precisamos entender que competências são desenvolvidas em cada uma dessas disciplinas, desses cursos, desses momentos, e entender o que se aplica a cada uma. Eu entendo que realmente há espaço para tudo, mas precisa ser muito bem pensado e planejado para a aplicação ser, de fato, ter o resultado que se planeja. E antes da gente... a gente podia deixar aqui os últimos 20 minutos, né, para... O pessoal está interagindo bastante aqui. Eu já vi que tem umas perguntas ótimas que passaram aqui.
consegui encaixar. Então, a gente deixa esses últimos 20 minutos aí para responder questões. Eu vou fazer só uma última pergunta aqui, ou ponderação. Com digamos, você falou desses memes aí perversos, né? E meio que criticando o EAD. Você acredita que isso é um motivo para que as escolas, né, públicas e até mesmo as universidades públicas realmente não voltem, né, enquanto as coisas não melhorarem? Ou seja, as escolas públicas e as universidades públicas, elas alegam que se elas voltarem, primeiro vai ter uma desigualdade, né, na entrega, porque vai ter aluno que vai ter capacidade de acesso, seja por questões tecnológicas ou seja por aquela questão que você mencionou no início, social, que é um aluno que não precisa trabalhar e o outro que está tendo que trabalhar em dobro porque a renda dele caiu pela metade. Então, será que não tem uma solução intermediária aí, ou realmente é sim ou não, né? Para e só volta quando se melhorar, né? Ou a gente tenta uma solução que realmente seja menos desigual, né, para os alunos. Você já pensou nisso? O meu maior medo é ter alguma coisa muito imperativa sobre isso, assim, do tipo, volta, volta. E ignorando completamente as realidades diferentes que a gente tem, não só nas escolas, né, nas diferentes escolas, nos diferentes níveis de educação, como também nos diferentes municípios, nos diferentes estados. E, assim, a gente não tem a mesma realidade. A gente sabe muito bem que existem cidades que estão zeradas de Covid. Eu não sei se é fake news, né? Eu vi hoje, não deu tempo de checar. Mas existem cidades que se orgulham de que não tem mais nenhum caso há não sei quantos dias e tal. Então, o fato da gente ter muita desigualdade nisso, né, no Brasil como um todo, e nos níveis diferentes da educação, eu fico muito receosa de ter alguma coisa imperativa do tipo volta todo mundo, volta tudo. E se isso acontecer, realmente é muito preocupante, porque a gente tem, como já foi dito, né, as crianças, por exemplo, são aquelas que são os maiores vetores. E aí você tem a possibilidade de um pico de novo, ou até maior do que já aconteceu, sendo que muitos já falam que nem atingimos ainda, né, o pior momento no Brasil. Então esse é o meu maior receio. O que eu entendo é que, de certa forma, para as instituições e para os diferentes níveis, são momentos diferentes, sim. Porque existe uma responsabilidade muito maior em quem é adulto e está, nesse momento, retornando. As crianças têm uma dificuldade muito grande para seguir as regras. Então, se falar lá que você precisa lavar a mão de não sei quanto tempo, usar a máscara de não sei quanto tempo, e sei lá, determinados protocolos que você tem que seguir, crianças é mais difícil você controlar. Adultos, talvez, você consiga, em tese, né? Porque tem adulto que você vê na rua com máscara embaixo do nariz, com máscara embaixo do queixo, enfim. Isso a gente não entra nesse mérito, porque se a gente for falar, a gente não para nunca mais. É mais difícil educar adulto do que... Exato. Mas enfim, assim, partindo do conceito de que o adulto tem mais responsabilidade sobre os seus atos e a criança, a gente é responsável por ela, a gente acaba tendo uma necessidade de momentos distintos para isso acontecer, né? E realmente a gente pode se aproveitar muito do que a gente está fazendo agora no momento zero presencial para um momento intermediário, né, aquele que eles estão chamando de quarentena intermitente, que é o momento que você tem de transição entre o retorno completo, né, e aí você tem, sei lá, a possibilidade de você colocar parte dos alunos ainda à distância, aqueles que não se sentem confortáveis, ou de repente você ter a flexibilização, o rodízio, enfim. Então existem formas de você viabilizar esse retorno que não seja 100%, né, para todo mundo em todos os níveis, em todos os estados, em todos os municípios, mas que você entrega de alguma forma algum tipo de transição, até porque as pessoas vão ter que voltar também de uma forma que não impacte
a vida delas, né? Eu fico pensando, a gente sabe, existem pessoas que estão com os filhos em casa. Na hora que a escola volta e o trabalho não volta, tá ótimo. Você tá com o seu filho na escola, mas você tá em casa, então tá consolidado. E se você volta ao trabalho, mas o seu filho não volta à escola, como é que você faz? Então já está acontecendo em algumas empresas, né? Algumas empresas estão chamando de volta e as escolas não. E aí como é que faz? Pois é, e aí como é que e aí nessas horas ainda grita, né, aqueles problemas sociais que a gente tem de outras esferas, do tipo, quem é que vai ficar em casa com a criança? É o pai, é a mãe, enfim, vai arrumar um jeito de viabilizar isso, e aí a gente incorre em outros problemas que são da estrutura social que a gente tem. Não é todo mundo que vai ter grana para bancar. E isso que eu tô falando é até o mínimo do mínimo do mínimo da população, porque pensar em bancar um babá ou alguma coisa do tipo é tipo 1% da população, 2% da população. Eu não teria dinheiro para bancar uma babá se eu tivesse um filho agora. Então, assim, realmente é surreal, porque são coisas que, às vezes, se decide sem tomar a noção de um todo, né? Que é muito variado. Exatamente. É o entendimento da diversidade, né? Da sociedade, e que não dá para pensar que todo mundo tem uma vida parecida com a sua, né? E aí, se você não tiver um conhecimento do país que você administra, né, ou da cidade que você administra, fica complicado. Bom, então, como a gente aqui já está indo para os 15 minutos finais, a gente podia responder aqui algumas Sim. Coisas, né? Apesar de que... eu já vi que tem pergunta da Camila, já tem pergunta do Fauzi. Tem mais elogio do que pergunta aqui, hein? Isso é bom também, a gente adora. Então, mas aí pode ficar à vontade para responder. Se você tem alguma aí que você tenha mirado aí, já pode mandar bala aí. Eu lembro do Fauzi. O Fauzi fez uma pergunta aqui sobre desenho instrucional, né? Qual é a importância do desenho instrucional? Qual é a importância que você via no desenho instrucional para os cursos EAD? O desenho instrucional, assim, eu não sei a origem do termo. Eu sou uma pessoa até bastante curiosa, mas acho que eu nunca parei para pesquisar isso. Inclusive, vou fazer isso depois que a live terminar. Eu não sei exatamente onde que surgiu isso, mas o que eu entendo de desenho instrucional, muito por conta da minha experiência na prática mesmo, é porque a gente precisa entender lá atrás, né? Eu acho que as pessoas já estavam no embrião da experiência do usuário. Então, se eu estou em casa sozinha, se eu estou vendo uma aula gravada, ou se eu estou participando de uma aula ao vivo, ou se eu estou vendo um curso que é inteiramente assíncrono, em sala virtual e por discussões, enfim, independente da forma como eu estou viabilizando, eu preciso pensar nesse usuário que vai estar sozinho em casa, e eu preciso fazer com que esse conteúdo seja entregue para ele de uma forma organizada, inteligível, enfim, de uma forma que atinja a experiência dele, não só pensando no processo de aprendizagem, né, naquilo que precisa conter em termos de conteúdo, mas em organização desse conteúdo, já que ele vai estar sozinho e eu não vou ter o apoio de um professor para monitorar, tutorar e tal. Mas assim, basicamente é isso, assim, é pensar na experiência do usuário, no desenho que eu vou entregar daquele curso, na forma como eu vou viabilizar aquele curso para ele. E assim, se a gente for parar para pensar, ele é importante em qualquer situação, em qualquer metodologia. Né? Se o professor, numa sala de aula presencial, vai utilizar um arquivo, um slide, um PPT, ou lá atrás um mimeógrafo ou um retroprojetor, qualquer coisa que seja, em tese ele estava pensando e organizando o plano de aula dele numa forma de atingir aquele aluno. Bons professores atingem e pensam disso de uma forma boa, mas os professores pensam mais na sua organização mental de conteúdo, na forma, né, de lembrar todos os tópicos que ele precisa contemplar durante a aula dele, sobre a palestra dele e tal. Então, acho que é uma coisa que
muito se fala na EAD, mas na verdade a gente deveria ter para qualquer tipo de entrega de conteúdo, de informação, enfim. E que é, né, muito estudado nos cursos de pedagogia, mas infelizmente, né, é um curso que até hoje também é ainda muito desvalorizado, né, no país. Enfim, a educação como um todo, né, não é muito, ainda não é, não sei como, mas não é muito valorizada, a não ser por aqueles que realmente têm, como você falou, né, recursos, né, sobrando, e aí, é claro, vai investir na educação, né? É uma reprodução. Mas eu tinha visto aqui uma outra questão que eu achei, acho que foi da Camila. Foi agora uma última pergunta. Como fica a situação do EAD para cursos sem tutores e só vídeos? Você acha que eles terão vida longa após pandemia? Tenho visto alguns cursos assim, sem interação. Eu posso até falar um pouquinho disso aqui antes de você responder. Na minha experiência, eu já participei de curso 100% interativo, né, recentemente, que eu prefiro, eu acho mais interessante. Mas também tenho, estou falando do ponto de vista do professor, né, não do aluno. E também tenho experiências de ter gravado vídeos para cursos, mas que ao final do curso tem um momento de interação. Ou seja, depois que os alunos assistem aos vídeos, tem lá uma, duas aulas ou encontros em que ali eles vêm trazer as dúvidas. Então, assim, eu não sei de fato avaliar muito do ponto de vista pedagógico isso, o quanto um é melhor ou pior do que o outro. Mas, enfim, eu acho interessante os dois, ainda que eu prefira, como professor, a interação em tempo real, né? Porque você sente a pessoa, né? Até você se acostumar gravando vídeo é difícil, né? Você já deve ter gravado, né, vários vídeos, já acompanhou vários professores gravando, né, lá no estúdio lá da Candelária. As primeiras vezes é complicado você falar com uma câmera, né? Depois você vai relaxando. Então, o que você acha aí? De novo, né? Aquela coisa de você entender o que você quer entregar para poder escolher a melhor forma de viabilizar. Existem cursos que a não interação não é imprescindível, né? Então, assim, a interação não é imprescindível. Senão a gente poderia dizer, por exemplo, que o YouTube não é uma grande universidade. Assim, o fato de ter lá uma cacetada de vídeo ensinando sério, gente, qualquer coisa que você queira aprender, se você bota no YouTube, vai ter. Pode não ser tão bom, pode não entregar aquilo que você precisa, mas assim, qualquer coisa, alguém já foi lá e já colocou um vídeo e já ensinou a fazer. Então, existem coisas que você não precisa da interação. E até, dependendo da sua forma de aprendizagem, aquilo ali conecta perfeitamente. Então, dependendo do que você precisa, se é pontualmente uma competência que você precisa desenvolver tal, e aí você tem um vídeo que contempla o processo inteiro e não gera margens, né, para dúvidas, assim, tá? Aquilo ali é muito claro, é muito tangível, é muito fácil de você explicar. Acho que realmente não é necessário a interação, dependendo da carga horária. Depende muito do objetivo, depende muito do que você de fato está entregando. Mas existem outros que a interação é fundamental, até porque se você está desenvolvendo competências que são baseadas em interação, não faz muito sentido você entregar um curso que não tem interação. Sim. Né? Então, é importante dividir esse aspecto. Né? Os cursos autoinstrucionais, os vídeos e tal, tem o seu espaço, tem o seu valor, dependendo do que ele se propõe a entregar, né? De fato, né? E isso fica claro, né? Desde o início para o aluno, né? Se ele quer contratar aquele curso ali, ele sabe, né? Se vai ser autoinstrucional, ou seja, não vai ter nenhum tutor, ou se ele quer que tenha um tutor também, é aquilo, né? Aí já tem uma visão mesmo positiva, né? Claro, de mercado, né? No sentido, eu preciso satisfazer a vários interesses, né? Não tenho só um tipo de aluno, né? E de necessidade. Eu posso ter uma pessoa que trabalha, sei lá, em Manaus, né? No meio lá ou melhor, eu estava pensando na refinaria da Petrobras que tem lá na Amazonas, que é no meio do nada, ela com certeza tem uma boa internet. Ele pode querer simplesmente assistir alguns cursos
sem nenhuma interação com o tutor, ou seja, ele quer rever uma matéria, ele quer... Aí, de repente, se surgirem dúvidas, ele pode pensar, ah, não, eu vou fazer um com o que tem no tutor, né? E às vezes foge do querer, né, Razuki? Às vezes tem a questão do impedimento. A gente tem casos, e isso eu sei de muitas pessoas que fazem curso à distância porque trabalham embarcados, porque têm a dificuldade de acesso e conexão para poder fazer outro modelo. Então, um modelo totalmente assíncrono para essa pessoa especificamente é fundamental. Se ela tiver que comparecer numa determinada data, num determinado horário, para ela vai ser um impedimento. Já outras não. Outras têm a possibilidade de participar a qualquer momento. Ela só não pode estar naquele momento presencialmente numa determinada localidade, enfim. Então, tudo depende não só do querer, do desejo, né, e daquilo que ela tem por competência e por necessidade de afinidade, digamos assim, mas também pelas necessidades e pelos impedimentos. Às vezes você nem tem tanta afinidade assim com o modelo assíncrono ou com curso à distância, mas já que você não pode estar presencialmente, você acaba se organizando e se esforçando para moldar o seu espírito para aquilo. Então, tem essa questão também. Estou vendo aqui um comentário do Gustavo Perrone, né? Ele está com o login aqui da esposa dele. Foi o último que, por exemplo, já tivemos, a Razuki, tivemos essa experiência de gravar aulas juntos na Candelária, exatamente. Foi um daqueles... Eu não lembro agora como é que se chamava, né? A gente respondia ao vivo algumas questões lá dos cursos EAD da FGV. Lembra que tinha aqueles encontros, que eram aos sábados? Sim. E a gente falava... Da graduação, né? Era workshop, né? Eu acho que interdisciplinar. Porque mudou, né? Vai mudando. Mas E a gente fazia aula ali ao vivo, meio que numa duplinha, né? Eu e ele. E aí, enquanto eu dava aula, ele recebia as perguntas e passava para mim. Enquanto ele dava aula, eu recebia as perguntas e passava para ele. E aí a gente tinha aquele acordo ali bem explícito, né? De... Ó, não vai me passar nenhuma bola quadrada, não. Passa só a bola redonda. E aí, a gente querendo passar a bola redonda, passava a quadrada. Mas aí é que tá... Acontece. Que dá aí que é legal, né? É ver até que ponto você tem, né, enfim, o dinamismo ali de se colocar numa situação como numa situação presencial, né? O aluno presencial ele pergunta, você não tem como... Ah, não, essa pergunta eu não vou responder. Então, é o que vem, você tem que matar no peito e responder. Bom, falta aí 1 minuto e 35, eu já me despeço aqui, agradeço e deixo o restante com você. Obrigado, Rebeca. Ah, imagina. Assim, eu sou uma pessoa muito esquisita. Aí eu tava muito nervosa, porque eu tava assim, gente, uma live, nunca participei de uma live no Instagram. Como é que vai ser? Ai, meu Deus, Razuki, pelo amor de Deus, você me colocou numa saia justa. Eu desisti a primeira vez, aí eu tava querendo desistir de novo, aí já tava aqui nervosa. Ai, meu Deus, não tem nada pra falar sobre esse assunto. Mas passou rápido, gente. Passou uma hora rápido. Eu queria ficar aqui mais tempo, tô carente. É aquilo que eu te falei. Pra mim é uma terapia e acabou. É ótimo. É uma terapia para quem faz comigo e para quem participa também. Então é bom para todo mundo. Então vamos continuar fazendo, né? Eu adorei. Me chama de novo que eu participo. Enfim, e todo mundo que participou aqui, gente, eu li praticamente tudo que vocês falaram. Amei. Ai, minha mãe tá aqui também, olha só. Incrível, né? Coisas de quarentena. Mas eu adorei. Assim. Participa, porque se ninguém entrar, pelo menos uma pessoa vai estar ali. Aí Minha irmã também tá, já vi aqui, Perrone, Fauzi, Camila, Helena Jolito falou aqui, né, com a gente, falou da aprendizagem significativa, Felipe, enfim, pessoas muito queridas, algumas que eu não conheço, mas que acho que gostaram.